Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Obsessão na família. A família, o grupo familiar, ele se compõe do reencontro de seres que em existências anteriores se comprometeram e hoje, vivendo no ambiente familiar, num estado que podemos considerar como estágio, nessa convivência, vamos ali ter a oportunidade de fazer reajustes, de buscar o equilíbrio que faltou na relação em existência anterior, buscando assim um convívio feliz, saudável, um resgate, como colocamos na doutrina espírita, em linguagem espírita. Assim, é nesse ambiente familiar que somos convidados a conviver com estes irmãos que hoje vêm na condição de parentes e que vão possibilitar a cada um de nós a vivência, a construção de sentimentos nobres que ficaram por construir. Nesse reencontro, vamos ter as amizades, as inimizades, vamos ali reconhecer, vamos também reconhecer grandes afetos, e esses com os quais já temos ligações saudáveis, haverá fatalmente o reforço dessa relação. Para com os quais ainda temos dificuldade, vivenciaremos situações onde um reajuste possa se estabelecer. No grupo familiar, existem dificuldades naturais para qualquer família. Essas dificuldades estão relacionadas à ordem material, emocional, mas associada a todas essas dificuldades, como dissemos, naturais, existem também, no esclarecimento da doutrina espírita, os processos obsessivos altamente instalados, o que vem dificultar esse relacionamento familiar. A obsessão em linguagem espírita é a ação persistente que um espírito exerce sobre alguém. E sabemos como somos viajantes no processo da evolução, já tivemos contatos com inúmeras pessoas, estabelecemos inúmeras relações, como dissemos a princípio, algumas felizes, outras nem tanto. Criamos vínculos, e os vínculos que não foram saudáveis, os sofrimentos, as dificuldades que causamos ao outro, estes que ainda não reencarnaram, vêm nos procurar na atual reencarnação, na condição assim classificados de espíritos obsessores. A maioria com o sentimento de vingança. Querem que paguemos a dívida que temos para com eles a qualquer custo e se sentem no total direito dessa cobrança. Esquecendo esses irmãos de que já estamos todos nós submetidos à lei de causa e efeito, querendo ou não. Então, fatalmente, perante a justiça divina, já teremos que fazer esse reajuste. Mas eles, não satisfeitos, nos perseguem. E estão presos ao nosso campo psíquico. E sempre que encontram, de nossa parte, uma sintonia favorável, estes se apresentam interferindo intensamente no nosso viver. Podemos então nos perguntar como identificar no ambiente familiar uma interferência espiritual de uma dificuldade de convivência. Quando observamos que aquela pessoa ou aquelas pessoas com as quais convivemos na nossa família apresentam um comportamento nada condizente com o equilíbrio,
que foge totalmente ao que normalmente a pessoa é, que demonstra um desajuste a um comportamento anormal, apresentando-se na forma de irritação, agressividade extrema, desânimo insistente, sensibilidade afloradíssima, e assim, com essa alteração comportamental, percebe-se já a interferência de um espírito nessa pessoa, um obsessor, talvez ali instalando-se num processo onde ele busca a vingança. Esses espíritos, classificados como espíritos obsessores, que ainda estão muito presos a sentimentos inferiores, estes espíritos buscam, de todas as formas, desajustar o ambiente familiar, causando o desequilíbrio. E em maior grau, por ser um sentimento de vingança, eles querem realmente, sabendo do reencontro que temos ali, da importância daquele grupo familiar para a nossa evolução, eles vão a todo custo buscar desmantelar aquele grupo, provocando sentimentos que vão fazer com que venhamos cada vez mais afastar-nos uns dos outros, desenvolvendo sentimentos nada nobres, a ojeriza, e assim vamos nos colocando com uma dificuldade de relacionamento extrema. E é o que eles querem, se sentem felizes com isso, alcançando esse objetivo, que normalmente alcançam. E quando invigilantes, cedendo a essa perseguição, a esses sentimentos que são inspirados por esses espíritos menos nobres, acabam realmente por desmanchar o lar ali constituído. Quando há neste lar a presença de alguém que já está disposto à compreensão, mais vigilante, então percebe essa presença e acaba por ser aquele que vai fechar o ciclo de energia negativa construída. Isso quando há alguém desse grupo nessa condição, mais vigilante, mais disposto a compreender o outro. O ciclo se fecha e ele perde força, o espírito que assim estava agindo, ou os espíritos. Como também aquelas pessoas que já estão voltadas para o processo de autoconhecimento, normalmente já tem uma sensibilidade que faz com que se perceba logo essa alteração no grupo familiar por conta de um processo obsessivo instalado. O que pode favorecer essa presença, essa atuação desses espíritos? Os vícios morais e os vícios materiais. Cigarro, comida em excesso, bebida em excesso, intemperança, como também o sono em excesso, os desatinos sexuais, favorecem, facilitam a atuação desses espíritos, bem como ciúmes, inveja, vaidade. São sentimentos menos dignos que fazem com que esses espíritos encontrem sintonia em nós para a sua ação perturbadora. Nesse grupo familiar ao qual fomos convidados a viver, as diferenças são notáveis para todos, certamente, de personalidade. Cada um tem um jeito de ser, tem um gosto, tem um entendimento, tem uma forma de pensar. E essas diferenças, às vezes, acabam por causar atritos na convivência. Ela nem sempre se dá de uma forma harmoniosa. Nessa desarmonia, muitas vezes, ou na maioria delas, na dificuldade dessa convivência, o sentimento de
tristeza diante do momento difícil que estamos ali passando, ele começa a fazer parte dos nossos sentimentos. E vamos nos entregando a essa tristeza, seguida de grandes aborrecimentos. E essa tristeza não trabalhada, ela tende a se transformar em uma depressão. É impressionante como temos facilidade em entregarmos a essa tristeza quando ela surge diante daquilo que para nós se apresenta como algo difícil de ser resolvido. Nos abatemos facilmente e aí nos entregamos. Como também a irritação, que não trabalhada, vai se consumar numa violência, numa agressão. E sentimentos que nos põem em condição de desânimo, de derrota, vão fazendo parte do nosso coração. E um deles, muito perigoso, e que vem favorecer essa ação dos espíritos obsessores, é o que Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, Psicografia de Raul Teixeira, livro que tomamos como base para a exposição da noite, bem como Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas, ela coloca uma palavra no texto que tem o título da palestra, Obsessão na Família. No seu texto ela coloca uma palavra que muito nos chamou a atenção. Mutismo, que é uma das posturas que adotamos, que vem a ser o silêncio forçado ou opcional. E é uma postura que normalmente adotamos na família quando o relacionamento está difícil. Nos calamos, entregamos-nos a um silêncio profundo que nada tem de produtivo. Porque, na verdade, ele está muito mais carregado de mágoa e de ressentimento. E isso fica como uma ferrugem que corrói o nosso coração. É um silêncio que não faz bem nenhum, nem a nós, nem ao ambiente. Porque é o silêncio da mágoa. Preferimos não falar e guardar o que estamos sentindo, causando-nos muitas vezes mal-estar no corpo físico na forma de doença, por ser uma energia não trabalhada. Então esse silêncio carregado de sentimento ruim é outra sintonia que oferecemos a esses espíritos. Porque para eles estarem presentes, atuando ali no nosso ambiente, eles precisam de material. Eles não entram sem a nossa permissão. E esse material, primeiramente, ele surge dos nossos sentimentos, partindo dos nossos pensamentos menos dignos, e assim eles encontram todo o campo favorável para atuarem como quiserem. Sueli Caldas, no livro já citado, ela vem colocar da ação desses espíritos em duas situações. Na primeira delas, quando o espírito obsessor, busca agir, um espírito busca agir em um dos membros da família. A intenção dele é apenas um que compõe aquela família. Normalmente, esse membro é uma criança. Por serem vulneráveis, esses espíritos buscam atuar nessas crianças recém-reencarnadas, provocando nelas estados de irritabilidade, sono desajustado, quando não outras vezes, estados psicológicos, de conduta ou até orgânico, que buscando na medicina atual um esclarecimento não se encontra, por estar
voltado por uma ação obsessiva. E essas crianças, elas sofrem muito. Os obsessores agem na criança sabendo que vão agir também em toda a família. Porque uma criança passando por qualquer processo de desajuste, normalmente toda a família se mobiliza, se desequilibra. E a segunda parte colocada por Sueli, a segunda situação, ela diz quando um espírito ou vários agem em toda a família. Quer ver realmente a perturbação total naquele lar. E tudo fazem para causar mal-estar, tendo novamente, se ali existe criança, como foco primeiro as crianças. Agem impiedosamente nessas crianças, causando alteração de comportamento, fazendo com que venham a agir de forma que muitas vezes elas se envolvem em perigos, não conseguem acordar bem, nem dormir bem, ficam mal-humoradas com muita facilidade, agressivas, chegam a pronunciar frases que nos assustamos, totalmente influenciada por esses espíritos. E como dissemos, eles só agem com a nossa permissão. Sintonia moral e pela condição que estamos de elevação de pensamento. Vibrando em pensamentos negativos, em desequilíbrio, em desajuste, eles têm total acesso ao nosso campo psíquico, fazendo toda a atuação em nosso ambiente familiar. Sueli Caldas, ela, assim como temos na vivência aqui na Casa Espírita, de inúmeros casos de famílias que passam por esse processo obsessivo, Sueli Caldas vem trazer no seu livro um relato de uma história muito simples, onde um processo de obsessão na família se instalou e que normalmente vemos esses casos chegarem na Casa Espírita sempre. Onde Dona Maria, ela se intitulou o nome da senhora, para não revelar o nome verdadeiro, ela estava passando por dificuldades extremas na sua família por conta da filha que estava tendo incorporações em casa. E, a princípio, essas incorporações eram bem rápidas, passando logo depois a serem muito longas, deixando a filha totalmente desgastada, desequilibrada. O seu filho de 17 anos, a filha tinha apenas 12 anos. O seu filho de 17 anos passou a beber muito, a chegar tarde, se envolver com pessoas não qualificadas. O seu marido, que estava desempregado e buscava emprego, estava encontrando muita dificuldade. E ela, tendo que se desdobrar para manter o sustento da família, ela como diarista chegava até a fazer duas faxinas no dia para poder garantir o sustento da família. Em alguns momentos ela entrava em atrito com o marido, porque julgava que esse estava com preguiça, que não estava se esforçando para trabalhar, vendo o filho chegar embriagado. E a filha, altamente obsediada, tendo até incorporações, imaginemos o que estava vivendo Dona Maria. Até que ela procurou o centro espírita, onde Sueli trabalhava. E ali, a princípio, ela e a filha começaram o tratamento, buscando a terapia dos passes. Logo, a filha, com a fé que as duas estavam ali depositando naquele trabalho, conseguiram se equilibrar. A filha já conseguiu, através das orientações que foi recebendo, manter o equilíbrio para evitar as incorporações em casa. Aos poucos, frequentando regularmente o centro, ela conseguiu trazer o filho, até que este também conseguiu já controlar a bebida, não deixou, mas já tinha um controle sobre ele. O seu marido também
passando ali a acompanhar e todos buscando a oração, também já conseguiu se equilibrar, se acalmar, e dentro de pouco tempo ele conseguiu um emprego. Parece até que você estava fazendo um milagre, não é? Mas não é isso que estamos querendo transmitir com essa mensagem. O centro apenas estava ali fazendo todo o trabalho de atendimento àqueles espíritos obsessores que estavam atuando naquela família. E todos ali envolvidos com muita fé, conseguiram realmente o que estavam corrigir aquele momento de desajuste para conseguir forças e cumprir o restante, certamente, das tarefas que tinham a desenvolver. E assim, o centro espírita ele não faz promessas de resolver problema de alcoolismo, de desemprego para ninguém. Nunca houve nenhuma orientação desse tipo na doutrina espírita. Assim, a família conseguiu se reequilibrar. Depois, mais ou menos de 2 anos, frequentando regularmente, Sueli perdeu contato com essa família. Mas certo é que nesse trabalho que foi feito de atendimento, os espíritos que estavam ali obsidiando aquela família se apresentaram, havia realmente um processo, um desejo de vingança muito grande, e ele foi feita toda a orientação a esses espíritos, alguns foram atendidos, alguns cederam, outros não. Mas certo é que a família, ao procurar o centro espírita, foi com muita fé. E é isso que Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, ele vem dizer da importância da fé, do esforço, quando buscamos a casa espírita como alternativa para um tratamento onde estamos passando por um processo obsessivo. Temos aqui a terapia do passe, as palestras que atende a um grande público durante todo o ano, trazendo esclarecimentos, orientação, fazendo grandes atendimentos espirituais. E assim, com esses recursos, a leitura edificante, a oração, com esses recursos são feitos esses atendimentos às pessoas que buscam assistência espiritual. Mas não basta só isso. É preciso, como coloca Manuel Filomeno, o esforço verdadeiro de cada um que vem à casa em buscar se melhorar, em buscar se corrigir, em buscar se transformar, para que possamos, junto aos espíritos nobres, aos bons espíritos, encontrar a simpatia, conquistar destes a simpatia, para que estes possam nos auxiliar. É isso que realmente a cura verdadeira está em nós, pelo esforço que fizermos por essa melhora, por essa autocorreção. Aí a espiritualidade, percebendo sinceridade de nossa parte, vem nos assistir naquilo de que realmente estamos necessitando e merecendo, obedecendo às leis de Deus. No grupo familiar, como agir quando percebemos que algum dos nossos familiares está passando por esse processo? Muita paciência, muito amor, muita oração. Temos recursos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz e que nos ensinam a lidar com essa situação, que não é fácil, porque os espíritos obsessores, eles não nos conhecem muito bem, e eles são também seres que estão em processo de evolução como nós, que também sofrem, que também são carentes de amor, mas que ainda insistem no mal e tendem a renderem-se ao bem, porque ninguém permanecerá no mal. Então, muita paciência para lidar com algum dos nossos familiares que esteja vivendo um processo desse. Reconhecendo ali, assim como os espíritos superiores nos tratam, não o ser imperfeito e vai julgar ou vai condenar, mas o Filho de Deus. O Filho de Deus que precisa de ajuda, que precisa de orientação. Olhando os nossos familiares assim, independente do vínculo que temos para com estes,
fica muito mais fácil lidar. É um ser em evolução como nós. É um filho de Deus como nós. E que precisa de paciência, que precisa de oração, que oremos pelo seu anjo da guarda, que nos coloquemos à disposição da espiritualidade para que durante o sono possamos travar diálogos edificantes. O que não é possível ser dito enquanto acordados, que possamos dizer enquanto dormimos, enquanto dormimos na liberdade do Espírito. Que possamos trazer a oração para o nosso lar, através do culto do Evangelho, ou que ela seja feita secretamente, discretamente, por cada um de nós, a qualquer momento, a qualquer hora, desde que ela seja altamente sincera. A oração é uma proteção que trazemos para o ambiente, como está lá em Os Mensageiros, livro ditado por André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, onde tem um trecho que ele relata que após o culto do Evangelho na casa de Dona Isabel, ele percebe que formou uma grande tempestade e os espíritos ainda presos ao mundo carnal, vivendo a sensação do mundo carnal e incomodando-se pela água que poderia molhá-los, ainda tendo essa sensação, procuram se abrigar na casa de Dona Isabel. E eles, percebendo a proteção ali formada como uma câmara na casa de Dona Isabel, pelo culto do Evangelho de lá, eles recuam. Eles não conseguem entrar, aqueles espíritos deformadíssimos, perturbados, que normalmente se escondem nas casas noturnas ou nas casas invigilantes. Eles não conseguiram entrar por conta da oração que deu total proteção para aquele lar através do culto do Evangelho. Se não conseguimos ainda implantar o culto do Evangelho no nosso lar, mas que tenhamos como hábito orar. A oração é fundamental na nossa vida. É o momento de dialogarmos com Deus, de pedirmos para nós pelos outros. Se não falamos palavras, mas que possamos pelo menos parar alguns minutos ao amanhecer do dia para apreciar o dia que se inicia, a noite que começa, apreciar algum ser da natureza, um animal, um bebê, um idoso, algo que nos sensibilize o coração e que nos faça voltar o coração para Deus alguns minutos. Isso nos dá condição. Vigiar o pensamento, vigiar o coração e buscar no amor a solução para os nossos problemas. Porque quando nos candidatamos a amar, esquecemos dos nossos interesses pessoais. Que importa o que foi dito que nos magoou? Que importa o que fazem conosco se estamos preocupados com a felicidade alheia? Principalmente na nossa família. Esse exercício primeiro se dá no nosso lar. Nunca conseguiríamos agir de tal forma fora se primeiro não tivermos esse exercício no nosso lar. Primeiramente em nós, sem exigir de ninguém. Se detectamos algum familiar nessa condição, a responsabilidade primeira de buscar ajudá-lo desta forma é nossa. E se somos nós o obsidiado, que essa vigilância se redobre na correção do que necessita ser feito, buscando muita leitura. A leitura como um alimento realmente da alma, leitura edificante. Alguns minutos, uma frase, um trecho, uma página, um capítulo, não importa, mas que essa leitura nos sirva de base para essa correção que se faz necessária, para esse refazimento que vai nos dar a força que buscamos para prosseguir na construção de um convívio feliz, para que o lar seja um lugar primeiro onde vamos desejar voltar todos os dias, porque quando estamos obsidiados, de retorno ao nosso lar, o primeiro desejo que temos é de não entrar em casa, de ficar em qualquer lugar, menos na nossa casa. Já começa o abatimento, o desânimo, a tristeza, o sorriso desaparece, o bom dia satisfeito já não é dado em casa, o olhar já não é mais no olho do outro, é sempre de vista baixa, e aí o relacionamento se torna inseguro. Os nossos filhos não merecem isso de nossa parte, os nossos pais, o nosso esposo, a nossa esposa,
eles não merecem. E se eles assim estão, façamos diferente. Confiantes de que Deus está ao nosso lado. E que quando nos propomos a amar, sempre teremos a ajuda de Deus. Ele vai nos inspirar, vai nos ajudar a passar por cima de qualquer ressentimento, de qualquer mágoa, se a nossa intenção for verdadeira. Muito obrigada pela atenção de todos. Que a paz de Jesus fique entre nós.